Boa noite, meus irmãos. Estamos então novamente em rede, todos com os nossos pensamentos unidos, no propósito de darmos continuidade às nossas atividades de quarta-feira. Graças a Deus a gente não interrompeu, tendo em vista a situação bastante inusitada que estamos vivendo. Estamos dando sequência nos nossos estudos, tanto na segunda, nas quartas e também nas sextas-feiras. E hoje, então, nós estamos encarregados de dar sequência no estudo do Livro dos Espíritos. Importante, então, antes de nós iniciarmos, que os nossos irmãos que queiram fluidificar uma água para tomar logo após, pode deixar um copo do lado, sabe? Que a espiritualidade, no final, nós vamos fazer uma prece e, por certo, os espíritos vão fluidificar a água em cada lar, em cada cantinho que as pessoas estiverem nos assistindo. Para os espíritos isso não é problema algum. E estamos até lembrando uma pessoa estrangeira que estava, parece que na Alemanha, e tinha uma aparelhagem aqui na casa dele, na praia, aqui no Brasil. Quando entrou duas pessoas mal intencionadas na casa dele, e lá da praia ele acionou a polícia aqui e tudo se resolveu. Agora imagine os espíritos, não é verdade? André Luiz fala que nós estamos encarnados 1/5 só da humanidade nesse nosso planeta. Agora imagina vocês, 4/5 estão no mundo espiritual. E com toda aquela disposição para ajudar, para cooperar, para assistir as pessoas que estão encarnadas, para aproveitar os seus tempos enquanto estão neste nosso plano. Então no finalzinho nós vamos fazer a nossa prece e tal, e os espíritos irão fluidificar a água. Agora no início vamos fazer uma prece, para que nós possamos iniciar os nossos trabalhos com os nossos pensamentos elevados, sintonizados com a espiritualidade que está diuturnamente conosco, nos ajudando, nos inspirando e nos intuindo na melhor maneira de conduzir as nossas vidas. Então vamos fechar os nossos olhos, abrir os olhos da mente, elevando ainda mais os nossos pensamentos, as nossas vibrações, rogando a Jesus, nosso Mestre e Irmão Maior, que nos abençoe, que nos proteja, que cuide de cada um de nós, espíritos ainda imperfeitos, atrasados, procurando trabalhar, procurando melhorar a cada dia mais. Por isso, temos a certeza, a convicção que os emissários divinos, emissários de Jesus, estão com todos nós, nos auxiliando, nos ajudando a enfrentar as dificuldades que passamos nesta nossa encarnação. E agradecer também a presença amiga desses outros nossos irmãos, companheiros mais experientes do que nós, que se fazem presente nos nossos lares, são habituados a nos visitar, tendo em vista o culto do Evangelho no lar, as nossas leituras, as nossas orações dentro do nosso lar. Esses abnegados, emissários divinos, emissários de Jesus, se fazem presentes também nesse instante, em cada lar, em cada casa, em cada coração, onde que estiver. Que eles possam nos inspirar nesse instante, abrir as nossas mentes para que nós possamos compreender o verdadeiro sentido das questões do Livro dos Espíritos que vamos aprender nessa noite de hoje. E ainda agradecer ao Mestre a presença desses outros nossos irmãos, companheiros como nós mesmos, necessitados, imperfeitos, procurando discernimento, consolo, para seguir as suas vidas. Nesse instante, nós formando então uma comunidade fraterna e amiga, Senhor, agradecendo a vós
pela assistência bendita desses instantes que estamos reunidos. Que a vossa paz, o vosso amor permaneça conosco até o fim dos nossos trabalhos. Pois bem, meus irmãos, paramos, o Mário Henrique parou na semana passada, ele fez a questão 893 e 894. Só para a gente situar isso, no conteúdo, nós estamos no capítulo capítulo 12, que fala sobre a perfeição moral, que está dentro da lei de justiça, amor e caridade. E aqui nós estamos estudando as virtudes e os vícios. Logo na questão 893, Allan Kardec pergunta para os espíritos qual que é a mais meritória de todas as virtudes. E os espíritos dizem, Mário Henrique explicou para nós, que todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas as virtudes são indícios de progresso no caminho do bem. E disse mais que há sempre virtude quando há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Contudo, acrescentou aos espíritos que a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo. É isso. Isso é que distingue a verdadeira virtude, a virtude com mais excelência que nós podemos compreender. Logo a seguir, Allan Kardec ainda questiona os espíritos. Há pessoas que fazem o bem por um impulso espontâneo, sem que tenham de lutar com nenhum sentimento contrário. Têm elas o mesmo mérito daquelas que têm que lutar contra a sua própria natureza para conseguir superá-la? E eles dizem, não vamos repetir toda a questão, porque o Mário Henrique já nos explicou, isso é só para nós nos situarmos no conteúdo da lição de hoje. Eles dizem que os que não têm que lutar é porque já realizaram progresso, lutaram anteriormente e venceram. Ou seja, é curioso, né? Até aqui já está também implícito a necessidade das reencarnações. Não é possível a pessoa ter uma virtude absoluta. Esses espíritos são espíritos antigos que aproveitaram seus tempos, as suas encarnações, não é isso? E já venceram esses empecilhos que nós ainda estamos lutando por vencer. Esse foi o conteúdo principal dessa questão 894. O Mário Henrique muito bem explicou para nós. Agora, vamos entrar na nossa questão 895, onde diz aqui, Kardec faz a pergunta: à parte os defeitos e os vícios sobre os quais ninguém se enganaria, qual o indício mais característico da imperfeição? Olha só, dois momentos importantes nessa questão. É isso. À parte os defeitos e os vícios sobre os quais ninguém se enganaria, ou seja, a gente vê uma pessoa e quando a gente vê, a gente já percebe às vezes os seus vícios, os seus defeitos. Aí você já está vendo, né, de maneira patente, que a pessoa é um espírito imperfeito, como está aqui na segunda parte dessa questão que Kardec coloca. Agora, tirando essa coisa que a gente vê de cara, não é isso? Nas pessoas e até em nós mesmos, Kardec ainda pergunta, tirando isso, os defeitos e os vícios, que são muito fáceis de ver, qual que é o indício mais característico da imperfeição? Olha só, na questão anterior, nas duas anteriores, vejam só que nós estamos falando de espíritos bastante adiantados, já mais próximos num processo
É isso? De final de imperfeição e início da perfeição. São espíritos que já se esforçaram, cresceram, aprenderam, aproveitaram as oportunidades. É isso? E não tem dificuldade, às vezes, para fazer o bem. A gente fica até impressionado. Como é que essa pessoa... Né? O Chico Xavier, por exemplo, nossa, ele não tinha dificuldade alguma para ajudar as pessoas em qualquer situação. Fazia com aquele prazer, aquele carinho, aquela boa vontade. Agora começa a nossa parte. A parte que nos toca é quando nós falamos sobre os espíritos imperfeitos. Aqueles que têm defeitos, vícios que são fáceis de identificar, não tem problema, já sabe que são espíritos imperfeitos. Nós, se fizermos uma análise, já sabemos dos nossos problemas, das nossas imperfeições. Mas, muitas vezes, nós não identificamos determinados vícios, determinados defeitos nas pessoas, e não quer dizer que elas sejam pessoas superiores, espíritos adiantados, mais adiantados do que o comum das pessoas. Não é isso? O que é que então que identifica esses espíritos para nós dizermos que se eles não estão enquadrados na questão anterior, nas duas anteriores, mas estão agora nessa nossa análise. Aí os espíritos vão dizer assim, ó, o interesse pessoal. Ou seja, você não vê defeito na pessoa. Você não vê vício. Como é que você identifica que a pessoa é um espírito ainda imperfeito, ainda não transitou naquele limite que chega àquelas pessoas que têm direito para ir até os mundos regenerados, os mundos felizes, assim por diante. É isso? Ou até aqui na Terra mesmo, né? Espíritos que são mais liberados dessa questão dos interesses materiais. Né? Como é que a gente identifica, então, o interesse pessoal? Ou seja, dizem os espíritos aqui, as qualidades morais são geralmente como a douração de um objeto de cobre que não resiste à pedra de toque. Olha só, meus irmãos, vamos entender aqui essa questão. As qualidades morais são geralmente como uma douração de um objeto de cobre que não existe à pedra de toque. Ou seja, você tem um objeto de cobre, aí você manda dourar, não é isso? Um ourozinho por fora, uma camadazinha bem fininha, né? Banhar só ouro. Ou seja, para esses espíritos, as qualidades morais é esse banho dourado que se dá nestas peças de cobre. Acontece que você deixa cair, você dá uma pancadazinha de nada, bem devagarzinho, pum, está lá o cobre aparecendo, não é verdade? Então, é aí que nós identificamos, né, a força dos princípios morais naqueles espíritos que estão conosco, como nós também o somos. Ainda vai dizer mais os espíritos, um homem pode possuir qualidades reais que o fazem. Um homem pode possuir qualidades reais que o fazem para o mundo um homem de bem. Mas essas qualidades, embora representem um progresso, não suportam, em geral, a certas provas e basta ferir a tecla do interesse pessoal para se descobrir o fundo. Aquilo que a pessoa é na realidade. Tem aquela adoração, aquela aparência, não é verdade? Mas basta que você, a pedra de toque aqui é o interesse pessoal. Basta que você dá um toquezinho no interesse, aí a pessoa se revela. Imaginemos uma situação em que uma pessoa está, vamos supor, que uma pessoa tem um filho que está passando com muita dificuldade de saúde, está desenganado, não é isso? E a pessoa fala assim, eu vou para uma instituição religiosa e vou começar a ajudar os outros. Não eu não tenho condições de pedir alguma coisa para Deus, para Jesus,
na situação em que eu estou. E ele vai, aí começa a fazer caridade, distribuir alimentos, cesta básica, fazer um servicinho aqui, ajudar um aqui, outro ali. É isso? É uma pessoa que está se esforçando. Natural que assim seja. Todo mundo pode olhar e falar, não, mas que pessoa espetacular. Essa pessoa tem um coração maravilhoso. É isso? Que pessoa desprendida. Que pessoa exemplar. Contudo, isso é só uma suposição. Suponhamos que mais adiante o seu próprio filho venha a desencarnar e falecer. E aí, aquela coisa bate no coração dessa pessoa. E aquela decepção. Aí ele vai meditar e vai pensar assim, gente, mas eu não fiz tanta coisa. Eu ajudei todo mundo. É isso. Eu tenho visto tantas pessoas que não fez o que eu fiz, mas tiveram tanto mais benefício do que eu. Não dá, não. Esse mundo é injusto mesmo. E aí, para. Aí vai mexer com outras coisas. A vida segue em outra direção. É isso? Olha aí a pedra de toque. Enquanto havia aquele interesse para alicerçar os seus pedidos de ajuda, né, a pessoa estava mobilizada. Quando a lei de Deus determinou que o seu filho, o filho de Deus, que estava sob a custódia dessa pessoa, determinou que ele voltasse para casa, a pessoa desespera e abandona tudo. Aí está o quê? O interesse pessoal. A pedra de toque. Não é verdade? Ainda diz mais aqui, ó. O verdadeiro desinteresse é de fato tão raro na Terra que se pode admirá-lo como um fenômeno quando ele se apresenta. Então, o verdadeiro desinteresse é algo tão raro, tão difícil de encontrar, que no nosso mundo, a gente, quando acontece a gente vê um caso desse, é um fenômeno, é algo fora do comum. Né? Ainda diz mais os Espíritos, o apego às coisas materiais é um indício notório de inferioridade, pois quanto mais o homem se apega aos bens deste mundo, menos compreende o seu destino. Aí já começa a nos dar aquela posição, aquela identificação. É isso. Como é que surge essa questão da nossa inferioridade? Como é que nós identificamos isso? A nossa condição de seres ainda inferiores. É isso. E aí ele diz aqui, o apego às coisas materiais é um indício notório de inferioridade. E aí nós podemos incluir não é só as coisas materiais, carro, casa, recursos financeiros, não é verdade? Pessoas, né? Pessoas dos nossos relacionamentos mais comuns. Esse apego que nós temos àquilo que gira em torno da nossa vida egóica, nessa vida nossa, desde quando nós reencarnamos, esse apego é indício notório de uma pessoa ainda inferior, imperfeita. É isso. Ainda diz aqui, quanto mais o homem se apega aos bens deste mundo, menos compreende o seu destino. Olha a importância, meus irmãos, dessa assertiva dos Espíritos. Quanto mais nós nos apegamos às coisas materiais, às coisas desse mundo, mais nós nos afastamos do mundo espiritual. Quanto mais o homem se apega aos bens desse mundo, menos compreende o seu destino, que é o destino espiritual, é o destino da vida espiritual. Aí, meus irmãos, é interessante nós percebermos que à medida que nós vamos avançando na compreensão da vida espiritual, nós vamos o quê? Perdendo interesse na vida material. Não que nós vamos perder todo o interesse na vida material, aí vai querer voltar para o mundo espiritual incontinente, não é verdade? Não. À medida que nós vamos avançando na compreensão da vida espiritual, de que nós somos espíritos, que o nosso mundo é o mundo espiritual,
e que mesmo encarnado na Terra, nós vivemos como espíritos, e que vivendo como espíritos, nós temos que aproveitar cada minuto da nossa existência neste mundo material, vivendo na matéria, mas tendo em nosso coração aquela convicção que somos espíritos imortais. Com essa convicção, nós vamos perdendo devagarzinho os nossos interesses das coisas puramente materiais, não que nós vamos relegar elas a 10º plano, não. Vamos perder os interesses, os apegos, mas vamos colocá-las no seu verdadeiro patamar. São o quê? Instrumentos para que edifique a nossa vida espiritual. É isso. E aí nós vamos aproveitar todas as circunstâncias dessa vida, os momentos que Deus nos concede, né? Aqueles instantes de dificuldade como nós estamos vivendo nos dias de hoje. Como é que nós vamos sair nessa situação? Vamos ter paciência? Vamos ter tolerância? Nós vamos aproveitar esse momento sagrado para nós, que já estava programado na nossa vinda para cá, porque isso aí é uma coisa que impacta toda a humanidade. Impacta inclusive a humanidade desencarnada. Ainda ontem estava assistindo uma palestra do Divaldo, e o Divaldo falando sobre o Dr. Bezerra de Menezes, e ele dizendo que o Dr. Bezerra de Menezes está trabalhando incansavelmente nesses dias em que nós estamos passando por essas provações da gripe do coronavírus. E que ele, diz o Divaldo, está à frente de mais de 10.000 médicos e milhares de outros profissionais da saúde procurando ajudar, dar assistência, minorar o sofrimento das pessoas, encorajar as pessoas para enfrentar suas dificuldades, aproveitar esses momentos de provação que, por certo, vai edificar a nossa realidade espiritual. É isso? Então, esse momento agora é um momento muito importante para o nosso crescimento espiritual. Muito importante. Pois bem, e aí, no finalzinho aqui, os Espíritos dizem, pelo desinteresse, ao contrário, a pessoa prova que vê o futuro de um ponto de vista mais elevado. É isso? Estou lembrado daquela questão lá no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala sobre o ponto de vista. E tem 5. E lá vai dizer, não é isso? Que nós, quando nós compreendemos o verdadeiro sentido da vida espiritual e percebemos que somos espíritos e que mesmo na carne, mesmo vivendo nessa nossa vida, nós podemos viver ela em espírito, honrando a nossa existência material, aí estaremos saindo do nosso ponto de referência puramente material, onde imperam os interesses materiais, os apegos, e colocando os nossos interesses, o nosso ponto de vista na vida espiritual. Kardec fazia isso. Kardec dizia, quando ele estava entre nós, que as coisas de vez em quando ficavam difíceis para ele. Muita maledicência, muita coisa ruim atrapalhando o seu trabalho. Eles, quando acontecia esses momentos de dificuldade, eles que se transportava acima da terra e olhava lá de cima, e olhava para baixo e via que tudo misturava num conjunto só. E ele dizia, tudo vai passar, isso tudo passa, é isso? E ele retornava, ele adquiria mais ânimo, mais força e seguia adiante, é isso? E deu esse testemunho fabuloso dessa doutrina maravilhosa que nós estamos estudando nos dias de hoje. Pois bem, meus irmãos, era projeto nosso, em gozada a gente começa a falar e vai embora, é isso? Era projeto nosso fazer pelo menos 2 questões hoje. E eu tinha até a previsão de que pudéssemos fazer 3, acabamos fazendo uma. Não é isso? Mas foi bom que a gente analisou de maneira mais detalhada essa questão, né? Nos detemos mais nessas questões da questão 895, né? E fica então a outra questão 896 para a semana que vem.
sabe? Nesse instante, então, já estamos quase em cima da hora, faltando apenas 5 minutos para o encerramento do nosso trabalho de hoje. Nós queríamos lembrar os nossos irmãos que os nossos trabalhos de sexta-feira, como estavam sendo conduzidos anteriormente a esse processo, né, da virose, ele continua. É isso, com as adaptações naturais. As pessoas que precisarem de tratamento espiritual podem entrar no site do centro e fazer o agendamento para uma entrevista que pode ser feita na sexta-feira, deverá ser feita na sexta-feira, das 7 às 8 horas, que com 8 horas começa então a palestra. É isso, esse mesmo canal aqui que nós estamos. Então, a pessoa pode fazer seu agendamento. Quando chegar na sexta-feira, ela pode ligar para o entrevistador, ou o inverso, né? E conversar a respeito, né, do porquê a pessoa está procurando a ajuda espiritual. E ali o entrevistador já está capacitado para orientá-la a respeito dos princípios da doutrina espírita, é isso? O trabalho dos espíritos para minorar esse sofrimento, as dificuldades que todos nós vivemos, né? E depois ela assiste a palestra que começa às 7, vai até às 8, aliás, que vai até 8h30. E logo após o final, né, tem também um passe, onde a pessoa deverá, especialmente as pessoas que estão sob tratamento, deverá colocar uma garrafinha d'água para ser fluidificada durante o passe, né? E aí a pessoa vai ficar com a água, bebendo ela em toda a semana seguinte. Naturalmente, ela vai receber instruções do entrevistador nesse processo. E as segundas-feiras também segue normalmente as nossas palestras no Centro Espírita. Tá certo? Então, meus irmãos, vamos fazer o nosso encerramento. Nós vamos fazer a nossa prece. A prece não somos nós que fazemos somente. Não, nós fazemos o quê? Um feixe de vibração poderoso. Isso ilumina o nosso lar. Vai para o mundo espiritual como se fosse um raio de luz, as nossas requisições. E a espiritualidade percebe as nossas dificuldades, as nossas enfermidades, as nossas necessidades. Mesmo aquelas pessoas que às vezes agora que estão tomando conhecimento de todo esse processo espiritual, os espíritos não vão falar assim, isso aí está começando agora e tal. Não, em absoluto. É a oportunidade que eles viram e a pessoa chegou, eles falam, graças a Deus. Olha que maravilha. A pessoa está começando um movimento espiritualizante. É isso? Então vamos todos nos unir nesse instante, nessa oração, pedir a Deus e a Jesus. É isso, que permaneça conosco nesses dias de dificuldade que estamos passando, né? Que nos dê coragem, muita fé. Vamos em todos então fechar os nossos olhos novamente e rogar a esses emissários divinos, a esses trabalhadores do bem e do amor, que há tantos séculos lutam para que nós possamos nos espiritualizar, compreender o verdadeiro sentido da mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo, Mestre de amor e bondade, que tem tido tanta paciência conosco em todos esses anos, em todos esses séculos. E agora, Senhor, nos encontramos mais preparados para ouvir, Senhor, a Tua mensagem amiga, porque temos entre nós esses espíritos que desceram à esfera material a partir de Allan Kardec, de maneira mais ostensiva. Estão conosco, Senhor, nos inspirando, nos encorajando, ouvindo as nossas orações quando nós estamos
nos dirigindo ao nosso sono, quando nós acordamos. Eles se habituam, Senhor Jesus, a nos visitar no momento do culto do Evangelho no lar, que todos nós fazemos em nossas casas. Todo esse movimento maravilhoso, Senhor, para que nós possamos ombrear com esses nossos irmãos. Fazer, Senhor Jesus, com que a nossa terra, o nosso planeta se transforme num planeta renovado, evangelizado, transformado, Senhor, no amor. É o que nós temos mais necessidade nesse instante. Amar uns aos outros. Trabalhar uns para com os outros. Através da verdadeira caridade. Qual seja a caridade que nos aconselha a ter paciência uns com os outros. Perdoar as nossas ofensas. E também, Senhor Jesus, suprir as necessidades de um de outros naquilo que mais necessitamos. Por isso, amado Mestre Jesus, queremos te pedir ainda ao encerramento dessa atividade de hoje, que os seus emissários divinos possam fluidificar essas águas que estão expostas na casa, no lar de cada um dos nossos irmãos. Esses emissários divinos que se fazem presente nesses lares, possam colocar nesse frasco, Senhor, aquilo que os nossos irmãos mais necessitam para melhorar o seu tônus vibracional, a sua saúde, o seu bem-estar. Por isso, Senhor, te rogamos que permaneça conosco, Senhor, durante todo esse processo, em todos os momentos de nossas vidas. E que a vossa paz, o vosso amor ilumine, nos abençoe, nos console, hoje e sempre. Assim seja. Muito obrigado, meus irmãos. Que Jesus abençoe e proteja todos. Fica com Deus.